Vamos então, pessoal, dando continuidade aí ao estudo da matéria e forma da literatura, falar sobre a história, que é um outro elemento que compõe o texto narrativo. É o elemento mais simples, né? A história é aquilo que acontece, né? A sequência de acontecimentos, a combinação das personagens, do tempo, do espaço, compõe a história, né? É o modo como são manipulados, inventados e estruturados todos os fatores que compõem o texto narrativo. Geralmente nasce de uma situação problemática que precisa ser resolvida, gera um desequilíbrio e depois se reequilibra. Está muito ligado à combinação entre a personagem, a ação, o espaço e o tempo. Então isso é o que a gente chama de história, é a combinação de todos os elementos do texto narrativo, tá certo? E aí tem a efabulação, que é um outro elemento também que compõe o texto narrativo. A efabulação é um recurso pelo qual é o encadeamento, né? O recurso do encadeamento da trama. Há duas formas de efabulação: a forma linear e o retrospecto. O que é a forma linear? É aquela sequência normal dos fatos, é aquela história que tem um começo, um meio e um fim, que segue essa sequência narrativa de começo, meio e fim, né? Que é a forma mais comum, mais encontrada nas histórias. Tá certo? Então eu tenho o começo da história, onde são apresentadas as personagens e a situação. Eu tenho o meio, onde a situação problemática aparece. E eu tenho o desencadeamento da situação problemática e o fim da história. É a sequência linear do texto. Uma outra forma de fabulação, pessoal, é o retrospecto, né? O retrospecto ou flashback, como a gente também chama, é quando eu mudo essa ordem da efabulação. Eu saio do linear e eu faço uma inversão. Por exemplo, quando a gente tem aqueles textos narrativos que começam contando o final da história e depois voltam e vão contando como a história aconteceu para chegar naquele final, né? O livro do Chico Buarque, Estorvo, é um exemplo disso. Memórias Póstumas de Brás Cubas também, né? Onde o narrador conta o fim e depois ele começa a contar a história toda para chegar naquele final que a gente já conhecia. Então, o retrospecto é essa efabulação que sai da sequência linear, da sequência normal e inverte a sequência da narrativa, tá certo? Então essas são as duas possibilidades que nós temos de efabulação, ok? Um outro elemento que compõe a narrativa são os gêneros. Nós temos três gêneros narrativos, três chamadas formas básicas, né? Que são uma escolha de autoria, tá certo? De acordo com a visão de mundo que se quer transmitir. Ora, o que eu quero que seja central no meu texto determina se eu vou fazer um conto, uma novela ou um romance, tá certo? Então o conto é a forma mais comum que a gente encontra, é o gênero narrativo mais simples, tá certo? O conto, ele tem um aspecto central, um momento significativo na vida de um personagem, tá certo? Ele é um recorte de um momento da vida da personagem e toda a história do conto gira em torno desse ponto central, tá certo? Da narrativa. Então, eu tenho um fato central, problemático, em torno do qual se desenvolvem outros elementos
todos ligados a esse problema central, ok? Geralmente o conto é um texto mais curto, justamente por ele ser um recorte, né? Então, geralmente é uma história que acontece com um tempo determinado e centrada em uma situação, problema única. Todas as ações das personagens do espaço e do tempo narrados em função dessa situação única problemática, que vai se resolver ou não, enfim, que vai ter um desencadeamento, ok? Tudo no conto é bem condensado, tá certo? É uma caracterização das personagens mais curta, uma descrição do espaço também curta, então eu não tenho longas descrições. O conto ele é um texto mais breve, tá certo? O tempo do conto é menor em função dele estar centrado em uma situação problemática só. Olha na ilustração, você tem aí a história da Chapeuzinho Vermelho. Por que ela é um conto? Ela está centrada em uma situação problemática. A visita da neta à casa da avó. É em torno disso que acontece a situação problemática que vai depois ter um desencadeamento. Eu não tenho várias situações, eu tenho uma situação em torno da qual tudo gira, tá certo? Eu tenho uma breve descrição da personagem, uma menina de capuz vermelho. Eu tenho uma breve descrição do espaço, né? Então ela mora numa casa, a vovó mora no meio da floresta, ela vai visitar essa avó no meio da floresta, passando por um caminho, tá certo? Então percebam que o conto tem essa limitação nos aspectos de tempo, de espaço, eles são mais breves, são mais sintéticos, ok? Seguindo um pouco adiante, eu tenho também a novela. A novela ela é um pouco mais complexa, né? Porque ela é uma narrativa bem mais longa do que o conto, tá certo? E eu tenho na novela um herói que vive múltiplas aventuras que se sucedem independentes umas das outras. Então eu tenho uma personagem central, várias coisas acontecem com essa personagem central, várias ações, vários problemas, várias situações. Mas, paralelo a esse personagem central, eu tenho outras coisas acontecendo. Outros personagens vivenciando outras situações paralelas, simultâneas aos acontecimentos relacionados ao personagem central. Então, tem a personagem central, tem as situações que estão ligadas ao personagem central, mas tem também outros núcleos, outros personagens que vivem outras situações paralelamente ao personagem central, tá certo? Então isso é bem legal. E é muito mais detalhadas, as situações narradas na novela são muito mais detalhadas, tá certo? Então não há um conflito central a ser resolvido, mas há vários conflitos, há várias situações acontecendo, se resolvendo, se desencadeando entre personagens que vivem simultaneamente, tá certo? Essa é a novela. E por fim, o romance, né? O romance tem uma diferença em relação à novela. O romance também é um texto mais longo, é uma narrativa mais longa. No entanto, eu tenho um eixo central. Eu tenho vários acontecimentos, todos eles estão ligados a um eixo central, a uma situação central, a um personagem principal ou a alguns personagens principais. Tudo que acontece, acontece em função, em relação a esses personagens centrais e a esse núcleo principal. Diferente da novela,
Porque na novela as ações acontecem paralelamente com vários personagens, mas nem sempre essas ações estão interligadas umas às outras, vinculadas, têm relação uma com a outra. No romance, não. Várias ações, vários acontecimentos são narrados, mas todos estão ligados à centralidade de um núcleo de personagens principais, de um eixo da história, tá certo? Aí na ilustração eu coloquei o rouxinol porque é uma história, é um romance que é um exemplo que vocês podem ler para se familiarizar, para tentar buscar aí um exemplo de texto narrativo que ajuda a entender o romance. Então vamos fazer um breve resumo. Nós temos o conto, que é uma história breve, descrições curtas de espaço, de personagens, de tempo, tá certo? E que é um recorte de ocorre em função de uma determinada ação da personagem, de uma determinada situação em que a personagem se envolve. E apenas uma, tá certo? Não tem várias sequências de ações. O romance tem um eixo central e várias ações, todas ligadas ao eixo central, aos personagens principais e à história central. Tudo está vinculado a esse eixo central. E a novela? A novela é um texto narrativo em que você tem uma personagem principal que vivencia situações, mas você tem vários personagens que vivem situações simultâneas, situações paralelas que vão aí construindo o texto narrativo, mas sem vincular a um eixo central. São várias, é como se eu tivesse dentro de uma narrativa várias narrativas paralelas na novela. Ok, pessoal? Então eu acho que sobre os gêneros narrativos, conto, romance e novela, é isso por enquanto. Tá certo?